é fundamental. É fundamental porque, primeiro, que não há ônus, e segundo, que é uma obrigatoriedade porque você vai passar a ter a propriedade de alguma coisa. Então não existe motivo para isso ocorrer. O que eu tenho visto, e infelizmente em diversas situações, é a seguinte situação. Eu tinha, por exemplo, 3 imóveis na minha declaração, informados, declarados, tudo, né? Vinha a falecer, o que vai acontecer? Vai partilhar esses imóveis com os meus herdeiros, né? Então, na hipótese, eu tenho 3 filhos, que são 3 imóveis, para ficar igualzinho, um para cada um, por exemplo. E na minha declaração está declarado por R$200 mil cada um. Só que o valor venal deles é menor. Se a pessoa não tiver total conhecimento, vai ser feita a escritura de inventário pelo valor menor, que seria o valor venal, e não pelo valor que eu declarei. Aí ele vai pagar menos ITCMD, olha que sigla, né? Imposto sobre a transmissão, causa mortes ou doações, que é um imposto estadual, alíquota de 4%. O que vai acontecer com isso? Ele não vai pagar sobre os 200 mil que eu declarei, ele vai pagar sobre o valor venal, que hipoteticamente estaria por 120. Só que daí o que vai acontecer? Você que está recebendo essa doação, essa herança, você vai lançar 200 ou 120? Obrigatoriamente você vai lançar 120. E vai perder 80 mil de custo que eu já tinha lançado. Então qual é o procedimento? Transfira pelo maior valor. O maior valor é o que está declarado? Vai para inventário. O valor declarado, 200 mil, vai encarecer o ITCMD. Eu vou ter que pagar 4% sobre o valor maior, é verdade. Só que depois que você receber esse imóvel, uma oportunidade que você tenha de venda, você diminui 15% na hora de pagar o imposto de renda. Eu prefiro pagar 4% e ganhar 15% lá na frente. Por que eu vou pagar menos sobre 4 hoje e pagar mais no futuro sobre 15? Não faz sentido, né? Então é exclusivamente uma orientação muito importante. Segundo ponto, quem recebe a doação, novamente ele vai lançar como rendimento isento, não vai pagar imposto mais sobre isso. Ele fez lá, recebido a herança do meu genitor, etc, CPF tal, partilhado. Entrou isso para ele, rendimento. E vai aparecer na declaração de bens o patrimônio que ele recebeu, quer seja dinheiro, quer seja imóveis, pelo valor que foi constante da escritura de inventário. Então, não há ônus para quem recebe. Existiu o ônus de pagamento de imposto em qualquer situação. Mas para quem recebe, ele, além de estar declarando uma realidade, ele está declarando também a veracidade. Ele está recebendo essa doação. Essa obrigatoriedade, se for só essa, ela deixou de existir. Antigamente existia a declaração de isento, essa declaração não existe mais. A obrigatoriedade por ser sócio de outra pessoa jurídica deixou de existir. Agora, se eu prefiro fazer uma declaração de imposto de renda, mesmo não estando obrigado, porque eu pretendo tirar um passaporte, por exemplo, ou porque eu vou precisar de alguma outra situação no futuro, nada impede. Não é a situação de ser sócio e não teve nenhum rendimento, nenhum lucro, nada, que vai te obrigar a fazer a declaração. A compra e venda de automóvel, dificilmente ela vai apurar ganho de capital. São raríssimas as situações. Em todo caso, se houver apuração de ganho de capital e a venda do veículo tenha sido por valor superior a R$35 mil, que é um outro sublimite, não para bens imóveis, né? Para bens móveis, acima de R$35 mil, você vai começar a pagar imposto. No caso de venda de imóveis, quando você tem mais de um imóvel, porque um só é 440 mil, né? Se você tem mais de um imóvel, até R$35 mil também está isento. Então, se eu estou vendendo um veículo acima de R$35 mil e o custo desse veículo tenha sido abaixo do valor da minha venda, eu vou apurar ganho de capital, vou ter que pagar imposto. Só que é uma situação muito difícil de ocorrer,
porque hoje o comum é que o veículo venha a ser desvalorizado e nunca valorizado. Mas se eu vendo um veículo, por exemplo, vendi um veículo por R$50.000 que eu comprei ele por 80 e eu estou vendendo agora por 50. Devo declarar? Obrigatoriamente, ele faz parte da sua declaração. Ele está compondo os seus bens e direitos. Então você vai declarar a venda, nome, CPF ou CNPJ de quem adquiriu, qual o valor da aquisição, tudo descrito no histórico, e no campo do ano atual vai ficar em branco o valor daquele veículo, porque ele deixou de fazer parte do seu patrimônio. Mas deve ser declarado sim, e só vai pagar imposto em situações extremamente atípicas. A previdência privada serão relacionadas em pagamentos efetuados, né? Todos os pagamentos que porventura devam ser relacionados, um deles é de previdência privada. A previdência privada, além de ser lançada como pagamentos, ela, dependendo da modalidade que você optou por esse plano, ele também abate parte do seu rendimento para efeito de imposto de renda. Existe um limite de até 12% da renda tributável. Então, se você ganhou, por exemplo, 100 mil no ano, você pode abater até 12 mil com a previdência que você pagou. Se você pagou 12 mil, evidentemente, ou mais, né? Ou então está limitado a esse valor. Só que na prática existem dois tipos de previdências. Uma chamada comumente PGBL e a outra VGBL. A VGBL, ela é considerada um rendimento que, quando você resgata, ela não te traz ônus de imposto, mas ela também não pode abater esses 12%. E ela é declarada exclusivamente em bens e direitos. Não existe pagamentos para ela. Ela vai lá na ficha de bens e direitos. O PGBL, que também é uma previdência privada, ele sim vai como pagamentos, abato da minha base tributável, e quando eu resgatar, vai resgatar com imposto. Porque eu estou abatendo hoje, um dia eu vou pagar. Ok? Então, se for o de PGBL, dentro dessa modalidade, lanço em pagamentos efetuados e ainda posso abater um pouco do meu imposto devido. Se for na modalidade VGBL, ele não entra em pagamentos efetuados, porque ele vai fazer parte do meu bens e direitos. Sim, obrigatoriamente. Inclusive, as operações de bolsa, chamadas de operações day trade, elas já são tributadas lá, na fonte. Então, são rendimentos e as aplicações de resgates são declaradas, existe um quadro especificamente para isso e devem ser declarados com total transparência, sem nenhum problema que vai gerar maior ou menor imposto na declaração. Ele é apenas uma consolidação de informações do que ocorreu durante o ano, sem nenhuma outra conotação. E os bitcoins como se fosse uma aplicação financeira. Ele só não é... quando a gente faz uma aplicação financeira na prática, eu estou com a posse do dinheiro na minha mão? Não, ele está lá com a corretora, se for ações de bolsa, ou estão numa aplicação no banco. O Bitcoin nada mais é do que isso também. Eu não tenho a posse, o papel, o documento tangível, se assim podemos dizer. Mas ele é uma aplicação como qualquer outra. A declaração do imposto de renda, o prazo fatídico é 30 de abril, né? 20 horas. Se porventura você esteja com a impossibilidade de conseguir algum documento ou outro, aconselha-se a entregar faltando informações e depois retificar. Se porventura você não fizer a entrega, você vai estar sujeito a uma multa mínima de R$ 165,74. Mínima. Mínima porque, se a sua declaração gera imposto devido, ainda vai ter um cálculo de percentual sobre o imposto devido sem limite. Então, se o percentual de imposto devido fica menor que o 65, o 165, paga 165.
Se o percentual devido do imposto é maior do que o 165, vai pelo maior. Lembrando que, se você fez uma declaração de imposto de renda, por exemplo, hoje, 21 de março, é isso? Hoje, 21 de março, entreguei minha declaração de imposto de renda. Daqui a 15 dias, descobri um novo documento que devo constar da declaração. Então, ainda estou dentro do prazo de 30 de abril, que é a data fatídica, né? Posso retificar? Posso. E posso, inclusive, mudar a modalidade. Eu poderia ter entregue, por exemplo, a declaração simplificada, mas agora que eu achei um recibo médico ou hospitalar muito grande, valor alto, eu estou vendo que agora não é mais a simplificada a mais vantajosa. A mais vantajosa passou a ser a completa. Então eu também posso retificar, inclusive, a forma de tributação, de simplificada para completa. Por quê? Porque eu estou dentro do prazo da entrega da declaração. Ok? Agora, se passar o prazo do dia 30 de abril, eu posso fazer a qualquer tempo a retificação, só não posso mudar a modalidade. Se eu fui na simplificada, vai manter a simplificada. Se eu fui na completa, vai manter a completa. É bem interessante isso, né? Mas eu tenho um exemplo que, inclusive, eu falo isso em sala de aula, né? É um dos exemplos. Eu tenho uma prima que é professora aqui da rede municipal e ela dá a aula na carga máxima, que é 40 horas semanais. E ela tem uma amiga, praticamente da mesma idade, e essa amiga dela ela não trabalha numa escola só, ela trabalha, acho que, se eu não estiver enganado, até 20 horas aulas semanais para a prefeitura, depois ela dá aula no estado e também dá aula em escolas particulares. E pelo que as duas comentam, elas estão iguaizinhas de rendimento. Então, hipoteticamente, a minha prima ganha 6 mil e a colega dela ganha 2 mil na prefeitura, 2 mil numa escola estadual e 2 mil numa escola particular. As duas ganham iguaizinhos, né? 6 mil cada uma. A minha prima tem restituição e a colega dela muito imposto a pagar. Aí as duas vêm todo ano, né? É que esquece isso. Mas por que ela ganha restituição e eu tenho que pagar? É simples. A minha prima tem uma fonte de renda, um único CNPJ que faz o pagamento dela, ok? Então, sobre os 6 mil que ela ganha, por exemplo, né? Retém o imposto e já ela recebe líquido, ok? A amiga dela recebe 2 mil de um, 2 mil de outro, 2 mil de outro, correto? Nenhuma das três atinge imposto. Então, quanto a colega teve de imposto retido por mês? Nada. E a minha prima, no caso hipotético, já reteve, vou chutar, R$250 por mês. Ao final de um ano, são 3 mil que ela teve retido. E a outra colega dela? Nenhum centavo. O que vai acontecer? A minha prima vai conseguir restituição e a colega dela vai pagar 3 mil ou mais. Então, são situações distintas. Agora, pode ainda ocorrer situações de... A tabela do imposto de renda são várias faixas de tributação, diversas faixas. Então, eu só tenho uma fonte e eu estou ganhando, hipoteticamente, R$2.500 por mês. Então, eu estou na primeira faixa, 7,5%. Tudo bem? Em um determinado mês do ano, eu saio em férias. E quando eu saio em férias, eu acresço 1/3 sobre o meu salário por conta das férias. Em decorrência desse 1/3, de 2,5 eu fui para 3. Quando eu vou para 3, eu mudo de faixa. De 7,5 eu fui para 15. Mas é só aquele mês. Aí descontou mais imposto. Eu mudei de faixa. Aí a minha probabilidade de ter restituição é um pouco maior. Ok? Outra situação que faz mudanças de faixas é você ter recebido muita hora extra ou adicional noturno, insalubridade, que varie, porque você pode novamente mudar de faixa.
E em existindo mudança de faixa, um mês você está numa tributação alta, no outro você ficou numa tributação menor. E estas oscilações, que depois somadas a todas as demais consolidações da declaração, onde você vai declarar dependentes, vai declarar pagamentos de escola, etc., você vai ter um contexto para daí sim verificar se houve imposto a pagar ou a restituir. E, por último, é muito comum isso entre marido e mulher. Temos 2 filhos, por exemplo. Então, eu estou na minha empresa e informei o departamento pessoal da minha empresa que eu tenho 2 dependentes, está aqui. Então, no mês a mês, a minha empresa vai descontar da minha base mensal, todo mês, 2 dependentes. E assim vai descontar menor imposto. A minha esposa, por exemplo, também trabalha e ela também levou a certidão de nascimento para lá e ela também desconta os dependentes lá na base dela. E também ela está pagando menos imposto durante o ano. Quando chega na hora de fazer a declaração, vimos que é melhor eu usar os dependentes. Então na minha não vai ter muita oscilação, mas na dela vai. Porque no mês a mês ela veio descontando menos imposto de renda, porque ela lançava os dependentes lá. Mas na declaração ela não está usando os dependentes, só eu. Aí ela vai ficar com imposto menor pago durante todos os meses do ano. Na consolidação, provavelmente ela vai pagar imposto. Ou, de repente, divide. Eu declaro 1 e a esposa declara 1. Nós 2 teremos imposto devido mensal, porque no mês a mês, para a empresa, foram utilizados 2 dependentes. Mas na hora de eu declarar, eu não usei os 2. Eu usei 1, ela usou outro. Também vai dar problema no imposto de renda. Não é doação do imposto de renda devido. Uma das situações é de fazermos doação ao fundo da criança e do adolescente. Mas, repito, não é abater o meu imposto devido. Durante o ano de 2018, eu doei para a SOAPRO, por exemplo. Eu doei para alguma outra instituição que tenha amparado o fundo da criança e do adolescente. O valor que eu fiz de doação, percentualmente, vai abater da minha base tributável. Então não é o que eu doei para o fundo da criança e do adolescente que vai diminuir do meu imposto, ou vou pegar o meu imposto e vou destinar parte para isso. Não. São doações que eu faço para o fundo da criança e do adolescente que poderão abater do meu imposto devido face à redução que eu farei da minha base tributável. Você tem que estar atento e verificar a partir de maio se a sua declaração está em processamento ou se caiu em malha, se já está liberada ou não. Em havendo cair em malha, no primeiro momento, você se antecipando, você tem tempo hábil de fazer as devidas correções. O que é o mais comum de se cair em malha? E é uma prática muito utilizada no passado, que de 5 anos ou mais para cá, a Receita Federal tem total controle e está fazendo isso com total excelência. Eu estou fazendo a minha declaração, vi que eu tenho imposto a pagar. E eu não quero pagar porque eu acho injusto. Cada um acha o que quiser, né? O que a lei determina é uma outra situação. Aí, por total inconsequência, aí eu fiz um pagamento de, vou chutar, R$1.000 para o médico XYZ, eu vou errar um 0 e vou botar 10 mil. Aí eu pus 10 mil de pagamento para o médico, a minha declaração que era para pagar, agora eu vou ter que restituir. Aí eu fico feliz da vida e mando erradamente a minha declaração dessa forma. A Receita Federal hoje tem controle, tem confrontos dessas informações. E vai atestar e vai confirmar que você não tem R$10.000 de pagamento para aquele médico, ou hospital, ou clínica, ou seja o que for. Você cai na primeira malha e a Receita intima você a apresentar a despesa médica. E você não tem o recibo. Correto?
Você, na verdade, usou de má fé. Então, o que você deve fazer imediatamente? Retifique a declaração. Tira aquele zerinho que você pôs a mais, de 1.000 para 10, volta para o correto. Ah, mas daí eu vou ter imposto a pagar. Sim, vai pagar com juros e multa, inclusive, porque daí já está fora do prazo. Mas é uma alternativa. Então, estas situações ocorrem muito. Uma outra situação que também ocorre bastante. Eu tenho uma casa alugada, só que daí eu combinei com o inquilino para ele não declarar. E eu também não declaro. Eu recebo aluguel e ele paga. Eu não declaro que recebo, ele não declara que paga, eu sonego aqui, ele sonega lá e ficou todo mundo sonegando. Só que por algum motivo foi feito através de imobiliária essa intermediação da locação. A imobiliária declarou para a Receita Federal e ela é obrigada a fazer isso. A imobiliária declarou que eu recebi tanto de aluguel e que aquele cidadão pagou tanto de aluguel. CPF tal, CPF tal. Vai cair na malha? Com toda certeza. Falta de rendimentos de declaração relativas ao aluguel recebido. E a outra ponta também, omissão de lançamentos de pagamentos de aluguel. Também faz cair em malha? Também faz cair em malha. Então, eu digo que o funil que a Receita Federal possui está ficando cada dia mais estreito. Hoje, nós, no nosso dia a dia, quando a gente passa o nosso cartão de crédito para pagar o lanche da esquina, a informação de ir e voltar à autorização, para a gente digitar nossa senha, isso daí a Receita Federal já está sabendo, a Receita Estadual já está sabendo e o banco também. Então todo mundo já sabe, todo mundo já sabe. Aí você vai querer tentar fazer sonegação ou adulteração de alguma coisa, é uma inconsequência que eu classifico como totalmente descabível. Não faça isso, né? Não façam isso. A melhor forma de se não pagar imposto é dentro da lei, e a lei te dá um monte de benefícios. Não há necessidade nenhuma de você buscar alternativas que não sejam as corretas. Eu diria que você precisaria ter pelo menos uma pequena base. Para quem não é da área contábil, o mínimo de informação necessária. O ajuda da Receita da declaração do imposto de renda, ele é bem explicativo, mas ele tem muitas informações técnicas, como é em qualquer atividade. Eu tenho por hábito exemplificar na faculdade o que? Quando a gente cai, dá uma ralada no braço, a gente vai lá, põe um mertiolate, põe um band-aid e está resolvido o problema. Solução caseira, né? Mas se porventura eu quebrar um braço, eu não vou me atrever a colocar no lugar, colocar gesso, etc. Eu tenho que procurar um profissional habilitado. E na declaração do imposto de renda não é diferente. Existem profissionais habilitados? Existem. Se está com algum tipo de dúvida, procure um profissional habilitado. No mínimo um amigo, um conhecido, um parente contador você tem. Dificilmente não tem, somos bastante, né? Somos muitos contadores. Então busque informação. Fazer sozinho é possível? Sim, com muita atenção e dependendo da sua disponibilidade de querer aprender coisas novas. Porém, exemplificando, a Unital tem, e eu faço parte dessa coordenação, agora durante o mês de abril a gente faz atendimento gratuito para pessoas físicas que receberam até R$60 mil no ano de 2018, mais ou menos R$5 mil por mês. Então é no sábado e domingo. A gente pega os alunos, dá um treinamento para os alunos, eu e outros professores estaremos lá monitorando e dando um atendimento gratuito. Então, para quem tem medo, vai lá, nos encontre lá nos sábados e domingos, a partir do dia 6 de abril, que é sábado, 6 e 7 de abril, e assim sucessivamente. Nós vamos estar fazendo esse atendimento gratuitamente. E existem outras situações também de você conseguir tirar dúvidas até no plantão da Receita Federal. Eu tenho mais de 30 anos na área contábil
Não tenho o menor problema de agendar um horário, ir na Receita Federal, tirar dúvidas. Não sou e jamais serei dominador de qualquer assunto ou ser o conhecedor de todos os assuntos. Também possuo dúvidas. Não faz sentido eu querer entender de tudo ou querer saber de tudo, porque eu não vou conseguir. Então, não tenha medo. Começou a preencher, teve dúvida? Procure ajuda, né? Procure informação. Vocês têm a Receita Federal, vocês têm a Universidade de Taubaté, por exemplo, e tem ações dentro desse contexto, fora profissionais da área contábil que porventura estejam dentro do seio familiar.